E nesta noite eu quero compartilhar com você um assunto muito importante. Nós falaremos sobre uma grande luta que acontece dentro de cada crente, que é a luta no que a Bíblia chama de obras da carne versus fruto do Espírito Santo. E por isso eu convido você, por gentileza, a abrir comigo a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 16. Obras da carne versus fruto do Espírito Santo. Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 16. Todos encontraram? Amém? Assim diz o texto, palavras do apóstolo Paulo. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, não nos deixando possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Apenas até aí, feche os seus olhos por um instante. Pai, nós te rendemos graças mais uma vez pela tua palavra, que foi amplamente lida nesta noite. E nós te suplicamos que o teu Santo Espírito possa iluminar o nosso entendimento e transformar o nosso caráter mais uma vez nessa noite, ó Pai. Que o Senhor venha fazer com que o teu Espírito que habita em nós possa nos conduzir soberanamente a triunfarmos sobre as inclinações da nossa natureza pecaminosa, Pai. E que pela tua graça possamos sair daqui totalmente transformados para a glória do Senhor. Esse é o nosso desejo e é o que nós te pedimos, Pai. Fique à vontade no nosso meio e fale aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu não sei se existe alguém no nosso meio que pratique algum tipo de arte marcial. Não sei se existe alguém entre nós que gosta de praticar algum tipo de luta. Enfim, tem gente que treina ou pratica algum tipo de luta apenas por hobby, por lazer. E tem gente que pratica alguma modalidade de luta simplesmente para adquirir resistência e condicionamento físico. E existem também pessoas que praticam alguma modalidade de luta para fins de defesa pessoal, autodefesa. Bom, há quem goste e há quem não goste. E, para ser sincero, eu não faço a mínima ideia de quantas modalidades de luta nós temos atualmente. Agora, o que eu sei, o que dá para afirmar com segurança, é que nem toda luta acontece no mesmo ambiente. Por exemplo, se voltarmos ao primeiro século, antigamente os gladiadores, eles lutavam em um ambiente chamado arena. Talvez a mais conhecida de todas elas seja o Coliseu de Roma,
ou então, quem sabe, trazendo para o século XXI, para a pós-modernidade, quando existe uma luta de boxe, essa luta acontece em um ringue. Uma luta de MMA acontece no octógono. Ou então uma luta de judô acontece em um tatame. Ou seja, cada luta tem o seu ambiente. Cada luta tem o seu lugar. Cada luta, cada combate e confronto tem o seu cenário. Eu estou dizendo tudo isso essa noite porque hoje eu quero falar de uma luta muito séria que também tem o seu cenário. Uma luta que também tem o seu ambiente. E essa luta da qual eu quero falar, ela não acontece num ringue, não acontece num octágono, não acontece num judô, num tatame, num dojo. Não, essa luta, ela acontece dentro de cada crente. Ela acontece dentro de nós. É o que a Bíblia está falando sobre essa luta entre a carne e o Espírito Santo. E justamente falando desse grande conflito interior, nós precisamos entender que a vida do crente, no tempo presente, é um campo de batalha. O coração humano é como uma arena de gladiadores, porque lá no dia que você entregou a sua vida a Cristo, o Espírito Santo de Deus passou a habitar dentro de você. O Espírito de Deus te regenerou e te fez nascer de novo. Contudo, a sua velha natureza ainda não foi totalmente erradicada. Por isso que no tempo presente existe dentro de cada um de nós uma grande tensão entre o novo ser e o velho ser. A nova natureza existe enquanto a velha resiste. E essa velha natureza só será completamente arrancada de nós, completamente aniquilada, quando Cristo voltar para buscar a igreja e nos der um corpo glorificado. Isso vai acontecer um dia, nós aguardamos com grande esperança. Mas até esse dia chegar, essa tensão vai continuar existindo dentro de nós. Portanto, eu quero que você entenda uma coisa nesta noite. Se você é cristão, existe uma guerra acontecendo dentro de você neste exato momento. E nessa guerra interior, a Bíblia deixa claro que a carne luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne. E aqui no texto que lemos, quando Paulo utiliza a palavra carne, ele não está se referindo especificamente ao nosso corpo humano. Ele está utilizando uma metáfora, porque se acreditarmos que carne representa o corpo humano, nós iremos cair numa heresia lá do primeiro século, do gnosticismo, que afirmava que a matéria é má, que o corpo é mau e que só o espírito é bom. Então, como igreja, nós não acreditamos nisso. Os pais apostólicos combateram essa heresia. Portanto, quando Paulo utiliza o termo carne, ele está sendo metafórico para explicar que carne simboliza a nossa natureza humana imperfeita. Carne simboliza a natureza pecaminosa que todos nós herdamos do nosso ancestral comum, que é Adão. Então, por outro lado, quando Paulo utiliza o termo espírito com E maiúsculo, ele está se referindo à pessoa do Espírito Santo de Deus. Então, meus irmãos, a luta entre carne e espírito dentro de nós, nada mais é do que uma guerra de desejos. Porque a carne deseja o que é contrário ao espírito, enquanto o espírito deseja o que é contrário à carne. São desejos opostos, são desejos que nos puxam violentamente em direções contrárias. Eu não sei quantos aqui já brincaram de cabo de guerra. No cabo de guerra você equipara ali duas equipes, cada um puxando para um sentido oposto. E certamente, se você já brincou disso, você sabe que ao participar de um cabo de guerra, você não fica completamente em pé, numa posição reta, numa posição perpendicular ao solo. Pelo contrário, você sabe que como estratégia, a melhor maneira de você vencer o cabo de guerra é inclinando todo o seu corpo, projetando o seu peso na direção que você quer movimentar a equipe adversária. É isso que está acontecendo dentro de nós, um verdadeiro cabo de guerra. O Espírito Santo puxa para um lado, a carne puxa para o outro. E é isso que Paulo nos ensina em Romanos capítulo 8, verso 5, porque ele diz que os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito Santo se inclinam para as coisas do Espírito.
Essa grande batalha dentro de todos nós. Portanto, essa guerra, ela é real, ela é intensa, ela é diária. Todo dia é dia de guerra interior. Portanto, o coração humano é um campo de batalha, onde esses poderes se enfrentam diariamente. Não é à toa que o próprio apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, ele confessa que também passa por esses conflitos. Em outras palavras, em Romanos 7, Paulo diz o seguinte: eu não entendo o meu modo de agir, porque o que eu quero fazer, eu não faço. E o que eu faço não é o que eu quero fazer. Aqui Paulo, o grande apóstolo Paulo, está assumindo que dentro dele também existe essa guerra interior de duas naturezas distintas. E além do mais, Paulo em Romanos 7, ele está afirmando que na própria força dele, ele não consegue vencer. Então preste atenção, a nossa carne, a nossa natureza adâmica, a nossa natureza humana imperfeita, possui desejos que nos arrastam para longe de Deus. A nossa carne anseia pelo que é proibido, ela tem impulsos, ela tem inclinações que nos levam à morte. Por isso, grave o que eu vou te dizer nesta noite. A nossa maior guerra como igreja não é contra o diabo. De fato, ele é o nosso inimigo, mas a nossa maior guerra não é contra o diabo, não é contra o mundo, não é contra as pessoas, não é contra um partido político. A nossa maior guerra é contra nós mesmos. O nosso pior inimigo está dentro dessa camisa que estamos usando. E para vencermos os desejos dessa velha natureza, não adianta praticar um ritual religioso, não adianta você se tornar um crente legalista, não adianta você guerrear com as suas próprias forças, porque só existe uma forma de triunfarmos sobre os desejos da carne. Sabe qual é? Vivendo no Espírito, sendo cheio do Espírito, se rendendo diariamente ao Espírito Santo de Deus. É por isso que Paulo traz a resposta no verso 16: vivam no Espírito e jamais vocês satisfarão os desejos da carne. Porque somente o Espírito de Deus nos faz triunfar sobre a nossa natureza imperfeita. Porque a carne, ela é como um cavalo bravo que a gente não dá conta de domar. Por isso, me perdoe a linguagem, nós precisamos desse cowboy santo, que é o Espírito de Deus, porque só Ele consegue tomar as rédeas da nossa velha natureza caída. Então, por isso, meus irmãos, nenhuma força no presente século, nenhuma força capacitadora é maior do que o Espírito de Deus. Você pode fazer um curso coach, você pode fazer terapia, você pode fazer crossfit, você pode tomar creatina todos os dias, você pode estudar em Harvard, pode estudar na NASA. Nada é mais poderoso do que a presença do Espírito no seu coração. Só Ele nos capacita a vencer os desejos da carne, da nossa velha natureza. Só o Espírito de Deus, nada além do Espírito de Deus. Agora, em segundo lugar, Paulo começa relatando para a gente um cardápio terrível, que ele chama de obras da carne. E nós entendemos que as obras da carne são manifestações pecaminosas da nossa natureza humana imperfeita. E Paulo traz para nós uma lista com pelo menos 15 citações de obras da carne. E é interessante que na sua sequência do texto, Paulo organiza essas 15 obras da carne em 4 categorias. Ele fala sobre a categoria dos pecados sexuais, ele fala sobre a categoria dos pecados religiosos, depois ele fala pela categoria dos pecados sociais, dos relacionamentos e por fim, dos pecados pessoais. 4 categorias. Então a primeira delas é a categoria dos pecados sexuais. Ele começa falando sobre imoralidade sexual. É uma obra da carne. Interessante aqui que esse termo imoralidade sexual vem de uma palavrinha grega, porneia, que se refere a pecados sexuais de toda sorte. Então nós poderíamos aqui, quem sabe, citar fornicação, adultério, amaziamento. Aliás, só para esclarecer, né? Fornicação, sexo antes do casamento. Adultério, sexo fora do casamento. Amaziamento é quem vive como casado sem estar casado. E segue lista: pornografia, masturbação, estupro, incesto, homossexualidade e por aí vai. Então é todo tipo de pecado relacionado à sexualidade humana. Outra obra da carne, impureza.
E aqui Paulo está falando especificamente sobre impureza moral, que pode se manifestar em ações, pensamentos, palavras e até mesmo em profundas intenções do coração. Na sequência ele fala também sobre libertinagem, que é uma palavra que também pode ser traduzida como lascívia, que se refere àquelas pessoas que vivem uma vida completamente devassa, desregrada, desavergonhada, sem nenhum tipo de freio moral, pessoas com o desejo de serem vistas, de serem percebidas, e querem atrair e seduzir pessoas com seu jeito de falar e com seu jeito de vestir. E aí, depois que Paulo sai dessa categoria de pecados sexuais, ele vai para a categoria de pecados religiosos. E ele cita pelo menos dois: pecado de idolatria e feitiçaria. Idolatria, nós sabemos que é adoração a falsos deuses, é a devoção a qualquer outro Deus que não seja o Deus de Israel revelado na pessoa e obra de Jesus Cristo. Ou também quando pessoas, posses e ideologias tomam o lugar que pertence apenas ao Senhor no nosso coração. Isso também é uma forma de idolatria. E aí na sequência Paulo também fala sobre um pecado que é obra da carne, que é feitiçaria. E é interessante que essa palavra não faz menção apenas a alguém que faz feitiços. No entanto, a palavra feitiçaria foi traduzido do grego farmakeia. Farmakeia é uma palavra grega que dá origem à farmacologia ou farmácia. Então, essa é uma palavra que representa o uso de entorpecentes na tentativa de transcender espiritualmente. É quando alguém mistura magia com medicina, ou então utiliza drogas em rituais de ocultismo. Então, resumindo, a feitiçaria, a farmaqueia, quando alguém usa algum tipo de entorpecente como manipulação da realidade na tentativa de transcender espiritualmente. E Paulo está dizendo que isso aqui é obra da carne. Mudando de novo a categoria, ele começa a falar sobre os pecados sociais. E aí ele vai trazer uma grande lista com 8 caracteres. Fala sobre inimizade, rixas, que também é traduzido como porfias, ciúmes, iras. E aqui no caso essa ira trata-se de um temperamento violento e explosivo por qualquer motivo. É um destempero emocional que provoca abruptamente um acesso de raiva, uma cólera inflamada. A pessoa fica que nem o Tasmania, fica que nem o Neto que jogou no Corinthians, quando o Corinthians perde. Discórdias, divisões, facções, invejas, ou seja, tudo isso aqui é obra da carne nessa categoria de pecados sociais. E por fim, ele trata também desses pecados pessoais. Ele vai citar a bebedeira e orgia ou glutonaria. E aqui a bebedeira se refere à pessoa que abusa do consumo de álcool e vive na embriaguez. É quase um Zeca Pagodinho. E o outro aqui são as orgias. E algumas traduções aparecem como glutonaria. E para surpresa de muitos, aqui no texto, a palavra glutonaria não significa apenas comer muito, mas vem do grego komos, que representa uma festança desregrada. É quando alguém decide chutar o balde e fala assim: não, hoje eu quero comer de tudo, eu vou beber todas, eu vou me embriagar, me viciar, vou fazer sexo, vou participar de orgias. Isso aqui representa a palavra glutonaria, a palavra orgia do grego komos. E não para por aí, porque Paulo, ao citar esses 15 tópicos desse cardápio das obras da carne, esse cardápio ele não é taxativo, ele não é exaustivo, porque ao final ele diz: e coisas semelhantes a estas. Ou seja, todo dia alguém está inventando um pecado novo. Então a pergunta que surge é: qual é o destino de pessoas que são governadas por todas essas obras da carne? E o apóstolo Paulo deixa bem claro a todos nós qual é o destino dessas pessoas. Ele diz: e os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. E eu sei que nessa hora alguns ficam assustados. E é para assustar mesmo. É para te deixar em estado de alerta. Porque é algo muito sério. Contudo, tem um grande detalhe. Talvez alguém possa pensar assim: poxa, pastor, então alguém que já praticou alguma dessas coisas não vai entrar no reino de Deus? Preste atenção. Não é exatamente isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia não está dizendo que se você cometeu algum desses pecados, você não vai entrar no reino do céu. O que a Bíblia está dizendo é que
pessoas que têm o hábito de viver dessa maneira, evidencia que elas não receberam o Espírito Santo e, portanto, não herdarão o reino de Deus. Então, meus irmãos, pode até acontecer que um crente verdadeiro eventualmente caia em algum desses pecados, mas a diferença é que ele não vive na prática desses pecados de forma constante e habitual. Afinal de contas, o pecado na vida cristã é como um acidente fortuito e não como um planejamento diário. Uma coisa é você se sujar por acidente, outra coisa é você ter prazer em permanecer sujo o tempo todo. Como eu já citei aqui algumas vezes aquela frase de Charles Spurgeon, que diz que as ovelhas podem até cair na lama, mas somente os porcos rolam nela. Então aqui nós temos um bom teste para saber se a pessoa é salva ou não é salva, porque os salvos são constantemente guiados pelo Espírito Santo, enquanto os perdidos estão constantemente sendo guiados pelos impulsos da carne. Portanto, aquele que vive confortavelmente na prática das obras da carne não vai herdar o reino de Deus, porque fica evidente que essa pessoa não foi regenerada, ela não se converteu, ela não recebeu o Espírito Santo. Portanto, viver pelas obras da carne é trilhar um caminho de autodestruição. Então Paulo cita nessa luta um dos oponentes, chamado obras da carne. Agora, não para por aí, Paulo também fala sobre o fruto do Espírito, que é o outro oponente, é o opositor. Agora perceba que a palavra fruto está no singular e não no plural, porque no que diz respeito ao outro oponente, está no plural, obras da carne. Agora não, Paulo está falando do fruto, no singular. E é por isso que o fruto do Espírito, ele é didaticamente comparado a uma mexerica. É um único fruto que contém 9 gomos: amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O fruto é único, que contém 9 gomos, ou seja, são 9 virtudes morais produzidas em nós pelo Espírito de Deus. E por se tratar de um único fruto, isso nos ensina algo muito importante. Quem tem o fruto do Espírito, logo, tem todos os gomos. Porque não tem essa história da pessoa falar assim: ah, pastor, eu tenho das 9 virtudes do Espírito, eu só tenho o amor, mas eu não tenho a paciência. Eu tenho a bondade, mas eu não tenho a mansidão. Eu tenho a benignidade, mas não tenho o domínio próprio. E isso não existe. Ou o fruto do Espírito está sendo gerado em você, ou ele não está. Porque o Espírito Santo é Deus, e Deus faz tudo perfeito. Ele não vai gerar em nós um fruto faltando gomos. Portanto, quem tem o fruto do Espírito naturalmente terá os 9 gomos, porque se faltar um é porque você não tem nenhum. Você não nasceu de novo. Portanto, quais são esses gomos do fruto do Espírito? É interessante que Paulo começa com o amor. Perceba que o amor, ele vem encabeçando essa lista. O amor vem em primeiro lugar porque o nosso Deus é amor. E isso significa que todos os demais gomos desse fruto estão fundamentados no amor, são derivados do amor cristão, porque o amor é a base de tudo. Por isso que em 1 Coríntios 13, Paulo vai dizer que sem amor nada tem sentido, ou seja, sem amor tudo se perde, nada se ganha. Esse amor é o que vem encabeçando a lista. E na sequência ele fala do segundo gomo, que é a alegria. E preste atenção, essa alegria não se trata de uma alegria provocada por sensações externas. Não é uma alegria quando o seu time de futebol faz um gol, porque passa minutos depois ele toma um gol e você perde a alegria, igual aconteceu com Botafogo e Palmeiras essa semana. Não é uma alegria externa, não é alegria de quando você compra um carro novo, porque pode ser que depois de alguns meses venha alguém, um infeliz, e bata no seu carro, e aquela alegria vai embora. Então Paulo não está falando de uma alegria externa, circunstancial, mas ele está falando de uma alegria que vem do Espírito. O Espírito gera isso dentro de nós. É uma alegria fundamentada num relacionamento consistente diante de Deus. É um gozo na alma pelo fato de termos a pessoa e obra de Cristo como fundamento das nossas vidas. Portanto, o crente
ele não é alguém triste que passa por alguns momentos de alegria. Pelo contrário, o crente é alguém espiritualmente alegre que enfrenta momentos de tristeza. Porque a nossa alegria é imperativa, é ultra circunstancial e vem do Espírito de Deus. Na sequência, ainda dentro desses gomos do Espírito, ele fala sobre a paz. E essa paz aqui não significa ausência de problemas, de aflições. Mas essa paz, assim como cantamos nessa noite, ela representa que hoje em Cristo não somos mais inimigos de Deus. Porque por meio da fé em Cristo, eu e você fomos reconciliados com o Pai. Portanto, hoje nós temos paz com Deus e podemos ter paz com os nossos semelhantes. Na sequência, Paulo também fala do gomo paciência. Em algumas traduções, aparece como longanimidade. A palavra diferente, né? Longanimidade significa longo ânimo. Um fôlego longo, é uma paciência esticada ao máximo. E isso se refere a uma pessoa que não se irrita com facilidade. É uma pessoa que mesmo diante de uma afronta, ela se mantém paciente. E eu falei de manhã, como nós precisamos desse gomo do Espírito Santo que é a paciência. Porque todo dia vem um enviado de Satanás para nos tirar a paciência, para nos deixar irritados. E então em todos os lugares e diante de qualquer pessoa nós precisamos de paciência. Você precisa de paciência no ambiente de trabalho. Você precisa de paciência no trânsito de Uberlândia, principalmente no horário de pico, meu Deus do céu. Você precisa de paciência ao corresponder a algumas mensagens nas mídias sociais, ao ler alguns comentários. Você precisa de paciência. E como eu disse de manhã, se você está aqui solteiro, você quer uma esposa, você vai precisar de paciência. Ou se você quer casar, quer ter um marido, você vai precisar de paciência. Se você deseja ter filhos, você vai precisar de paciência. E se você quer ter uma sogra, você vai precisar de paciência. Agora, se você quer casar, quer ter filho, quer ter uma sogra e ainda torce para o Vasco, aí você tem que ter toda a paciência do universo que o Espírito Santo pode conceder ao seu coração. Prosseguindo aí, ó, Deus está falando, hein, ó. Cuidado, hein, minha irmã, vai namorar o cara aí, o cara torce para o Vasco, já é perigo. Outro gomo do Espírito, benignidade, que também é traduzido como amabilidade, que significa gentileza, brandura. Temos também o gomo da bondade, o gomo da fidelidade, o gomo da mansidão. Amém, mulheres? Aleluia, Jesus fala. E o último gomo aqui, que é o domínio próprio. Interessante que essa palavra domínio próprio vem do grego enkrateia. Enkrateia significa o poder sobre o eu. E é linda essa definição de domínio próprio. É o poder sobre o eu. É a pessoa que tem autocontrole, que domina os seus próprios desejos, impulsos e apetites. Então, nós temos aqui os 9 gomos do fruto que o Espírito de Deus faz brotar nas nossas vidas. Então, qual é o entendimento que devemos ter a respeito do fruto do Espírito Santo? Em primeiro lugar, o fruto do Espírito é a expressão, é a tradução do caráter de Jesus em nossas vidas. Porque essas 9 virtudes morais, ao lermos os evangelhos, nós encontramos isso na vida de Cristo. Então é a tradução do caráter de Cristo. Portanto, somente o Espírito Santo é capaz de produzir o caráter de Jesus em nossas vidas. Somente o Espírito Santo nos deixa parecidos com Jesus. Em segundo lugar, o fruto do Espírito, ele é sempre gradual e processual. O que eu quero dizer é que o fruto do Espírito não é algo que brota em nós da noite para o dia. Porque naturalmente falando, todo fruto leva um tempo para crescer e amadurecer. Portanto, nós não estamos falando de um evento relâmpago, mas de uma jornada a ser trilhada. E nessa jornada, na caminhada, o Espírito gradativamente vai fazendo o seu fruto brotar, crescer e amadurecer dentro dos nossos corações. Então, pode ser que o fruto ainda esteja crescendo, que o fruto ainda esteja amadurecendo dentro de você, mas fica tranquilo, porque a Bíblia diz que aquele que começou boa obra, ele é fiel para completar até o dia de Cristo. E se porventura o fruto do Espírito já amadureceu na sua vida, então use ele para ter paciência com seus irmãos, que ainda estão nesse processo de amadurecimento. Terceiro lugar, nenhuma árvore se alimenta do seu próprio fruto. A árvore sempre frutifica para o benefício de outros. Assim deve ser com cada um de nós.
Porque as pessoas à sua volta estão famintas para provar do fruto que o Espírito produz em você. Ou seja, o Espírito Santo faz de você um instrumento da graça de Deus para abençoar os que estão à sua volta. Deus não te chamou para ser um chato, ok? Deus te chamou para receber o fruto do Espírito e abençoar a vida das pessoas. Então, quantas pessoas você tem alimentado através do fruto que o Espírito já gerou no seu coração? Quantas pessoas você tem abençoado simplesmente por ter o caráter de Jesus gerado no seu coração? Posso te dar uma dica? Se entregue ao Espírito Santo todos os dias. Permita que Ele amadureça esse fruto dentro de você. Porque naturalmente falando, quanto mais maduro um fruto é, mais doce ele fica. Assim tem que ser o crente. Quanto mais o fruto do Espírito amadurece em nós, mais docilidade precisamos derramar sobre as pessoas. Porque um crente maduro, ele não é azedo em suas emoções. Um crente maduro, ele não é ácido em suas palavras. Um crente maduro não é adstringente, não é indigesto em suas atitudes, não. Assim como um fruto é doce, maduro, um crente maduro tem docilidade. Ele é sempre agradável diante de qualquer pessoa, diante de qualquer relacionamento. Então deixa o fruto do Espírito amadurecer em você. E Paulo, ainda nessa perícope, ele traz para nós algumas instruções finais. E nas instruções finais a respeito dessa grande guerra interna, ele nos apresenta duas realidades na vida de quem pertence a Cristo. A primeira realidade é que quem pertence a Cristo já crucificou a sua carne. Ele diz isso no verso 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Aqui entendemos que o Espírito Santo nos faz vencer as obras da carne, porque é o Espírito Santo quem aplica em nossas vidas os benefícios da morte de Cristo. Então, se você é cristão, saiba que quando Cristo foi pregado naquela cruz, Ele não estava apenas morrendo pelos seus pecados, mas Ele estava também crucificando com Ele a sua natureza pecaminosa. E é daí que vem o nosso poder diário para vencermos os desejos da carne, porque o Espírito aplica em nós diariamente os benefícios do sacrifício de Jesus. Portanto, eu e você devemos rejeitar a velha natureza, rejeitar as velhas práticas, porque o cristão é alguém que carrega no bolso o atestado de óbito do velho homem. Por meio da fé em Cristo, a nossa carne foi crucificada e nós não devemos arrancar os pregos. Essa é a primeira evidência de quem pertence a Cristo. Sua natureza já foi crucificada. E a segunda evidência de quem pertence a Cristo é que ele é guiado pelo Espírito Santo. Porque ele diz no verso 25: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Em outras palavras, Paulo está dizendo: se você afirma que é crente, então viva como crente. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Seja guiado por Ele em todo o tempo. E isso significa permitir que o Espírito Santo governe nossa vida diária, é deixar que Ele assuma o controle. Portanto, devemos sujeitar nossas vontades ao Espírito de Deus. Eu sei que podem surgir questionamentos no coração de alguns. Talvez da seguinte forma: pastor, o que eu faço para ser guiado pelo Espírito Santo todos os dias? E a primeira resposta que eu tenho para você é: para ser guiado pelo Espírito, antes de tudo, você precisa se tornar filho. Você precisa nascer de novo. E aqui eu estou falando de conversão. Você, antes de tudo, precisa se arrepender dos seus pecados e depositar a sua fé unicamente em Cristo e crer no Evangelho. Porque somente assim você vai receber a habitação do Espírito Santo. Só assim você vai ser selado com esse Espírito maravilhoso. Então, para ser guiado pelo Espírito, primeiro você precisa se tornar filho de Deus. Porque em Romanos capítulo 8, Paulo diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então o primeiro passo é se tornar filho. Agora, se você já se tornou filho, a melhor maneira de você ser guiado diariamente pelo Espírito Santo é aquilo que nós conhecemos como meios de graça. Na teologia, meios de graça são práticas que Deus nos deixou para experimentarmos os benefícios do sacrifício de Jesus. São práticas que nos auxiliam nesse processo de santificação, de maturidade, de crescimento espiritual. E eu vou citar pelo menos duas.
E como eu disse de manhã, é muito óbvio. Mas ao conversar com algumas pessoas, eu identifico que é um óbvio pouco praticado. E o primeiro meio de graça é a leitura e meditação na palavra de Deus, de forma diária. Porque através de um contato diário com a Bíblia, o Espírito Santo nos fortalece, o Espírito Santo nos esclarece, Ele nos ilumina, Ele nos defende, Ele nos faz rejeitar o erro. Portanto, encha a sua mente com a palavra de Deus, meditando nessa palavra, de dia e de noite, como diz o salmista no Salmo de número 1. Segundo meio de graça, vida de oração. Eu estou falando de estar incessantemente na presença de Deus, suplicando, clamando, pedindo, dizendo: Deus, eu quero vitória. Pai, eu não quero mais ser refém dos meus temperamentos, eu não quero mais ser refém dos meus desejos, não quero mais ser refém das inclinações da minha carne. Portanto, Deus me fortalece, me transforma, me santifica. É um meio de graça que nós temos que desfrutar. Então entenda algo: além dos meios de graça, além da leitura bíblica, além da vida de oração, entenda que é uma responsabilidade que nós temos de cultivar o fruto do Espírito Santo. Esse fruto deve ser cultivado por mim e por você, porque eu, humanamente falando, não consigo produzir uvas. Quem consegue produzir uvas é a videira, mas eu consigo cultivar essas uvas que a videira produz. Então quem produz o fruto em nós é o Espírito de Deus, mas a responsabilidade de cultivá-lo é nossa. Então, quando a gente tem falta de amor, falta de paciência, falta de mansidão, falta de domínio próprio, é porque não estamos cultivando o fruto do Espírito em nossas vidas. É porque não estamos levando a sério a nossa vida de oração, não estamos levando a sério o nosso devocional diário, não estamos gastando tempo meditando na Sagrada Escritura. Por isso, repito, quem produz o fruto em nossas vidas é o Espírito de Deus, mas a responsabilidade de cultivá-lo é totalmente nossa. Então, se existe falta de amor, falta de paciência ou falta de qualquer outra coisa, a culpa não é do Espírito Santo, a culpa é nossa. Mas o Espírito quer fazer brotar esse fruto em nós. Precisamos dar lugar ao Espírito. Precisamos buscar o que vem do Espírito. E por isso eu quero encerrar essa mensagem contando uma história que eu ouvi, onde alguns moradores na região do Alasca, eles promoviam uma espécie de briga de cães, onde os cães eram colocados dentro de uma redoma pequena para poderem se atacar. E naquele contexto de briga de cães, havia um senhor que ele sempre dizia o seguinte: olha, quem vai vencer essa briga hoje é o cão de pelo cinza. E o cão vencia. Chegava na outra semana, ele falava assim: não, hoje quem vai vencer essa briga vai ser o cão de pelo caramelo. E o cão vencia. Chegava na outra semana, ele falava assim: não, hoje quem vai vencer essa briga é o cão de pelo escuro. E o cão exatamente vencia. Até que alguém muito curioso chegou para ele e falou assim: meu senhor, dá licença, mas todas as vezes que você fala que algum cão vai vencer, o cão vence. Qual que é o segredo de tudo isso? Ele disse: não, o segredo é muito simples. Porque durante a semana eu alimento o cão que eu quero que vença e deixo os demais passando fome. Por isso eu sei sempre quem é que vai vencer. Na briga entre carne e espírito é da mesma forma. Quem você quer que ganhe é quem você mais alimenta. Quem você quer que perca é quem você não alimenta. Se você vive para alimentar a sua carne, quem vai vencer a sua carne? Mas se você vive para se encher do Espírito Santo e buscar as coisas de Deus, quem vai vencer na sua vida é a presença do Espírito Santo. Então eu te pergunto essa noite: a quem você tem mais alimentado? Se você tiver que fazer uma análise do seu modo de viver em todo 2023, quem foi que mais ganhou? Foi o Espírito ou foi a tua carne? Quem mais guiou a sua vida? Quem mais guiou e governou o seu coração? Quem mais determinou os seus comportamentos e reações? A quem você mais alimentou? Quem está vencendo essa luta? Quem está ganhando aí nesse cabo de guerra? Você tem se inclinado mais para as coisas da carne
ou se inclinado mais para as coisas do Espírito? Será que nesta noite nós estamos dispostos verdadeiramente a nos render ao Espírito Santo de Deus? Dispostos a permitir que Ele governe e lidere as nossas vidas? Porque, meus irmãos, repito, só existe uma forma de triunfar sobre a carne. É o que Paulo nos diz no verso 16: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. É só através do Espírito Santo. Dê lugar ao Espírito Santo de Deus. Paulo, em uma das suas cartas, ele traz uma ordem dizendo: enchei-vos do Espírito. E não é uma sugestão. Paulo não está pedindo um favor, ele não está dando um conselho, é uma ordem, é palavra de Deus. Sejam cheios do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito não tem a ver com o quanto nós temos dele, mas o quanto Ele tem de nós, o quanto Ele tem dos nossos pensamentos, o quanto Ele tem das nossas reações, o quanto Ele tem da nossa alma, da nossa entrega. Então, será que nós estamos dispostos nessa noite a nos entregarmos à presença do Espírito Santo e permitir que Ele soberanamente nos conduza num caminho de triunfo sobre a nossa natureza caída? Na sua força você não consegue. Talvez você consiga uma semana, no máximo 2, mas na sua força não vai. Agora, se você se encher desse Espírito, certamente o Espírito te faz triunfar. Ele vai te aperfeiçoando, te santificando, fazendo com que esse fruto fique cada vez mais doce e mais maduro em seu coração, de maneira que as pessoas vão começar a enxergar o caráter de Jesus em você, na sua forma de falar, nas suas reações. E se você ainda está no processo, não desanime. Como eu disse, aquele que começou boa obra, Ele é fiel para completar. Tenha paciência, meu irmão. Deixe o Espírito Santo agir no seu coração nessa noite, em nome de Jesus. E se você pode, fique de pé no seu lugar. Feche os seus olhos. Feche os olhos, mas abra o coração. Se você puder, repita comigo essa oração dizendo: Senhor meu Deus, nesta noite eu ouvi a Tua palavra e ela gerou fé no meu coração. Por isso agora, verdadeiramente, eu me arrependo dos meus pecados. Eu creio com o meu coração e declaro que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Escreve, ó Deus, o meu nome no livro da vida, porque nesta noite eu me rendo diante da Tua presença e te peço que o Senhor derrame sobre mim uma porção do Teu Espírito e que eu seja selado com o Teu Espírito para o dia da Tua volta, em nome de Jesus, amém. E ainda de olhos fechados, aí no seu lugar, se você fez comigo essa oração e se identificou com ela, você que fez essa oração e verdadeiramente se decide em entregar a sua vida para Jesus, eu queria que aí mesmo no seu lugar, você levantasse a sua mão bem alto. Você que fez essa oração e entrega a sua vida a Cristo nessa noite, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador, levante a sua mão bem alto assim, sem constrangimento algum. Eu vejo uma mão levantada. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por sua graça salvadora que se manifesta no nosso meio essa noite. Eu te louvo, ó Deus, porque nós sabemos que isso não é obra humana, não tem nada a ver conosco, Pai, mas isso é obra do Teu Espírito sobre as nossas vidas. Portanto, eu quero te agradecer e te apresentar cada uma dessas vidas, Pai, que ergueram as mãos, selando esse momento de novo nascimento, de salvação. Eu te peço que essas pessoas sejam abraçadas pela sua graça, pelo seu favor, que elas recebam no coração o frescor do soprar do Teu Espírito, Pai, e que hoje possa ser o primeiro dia do resto da vida delas, Pai, que elas possam crescer no discipulado, em comunhão com a igreja, testemunhando das grandezas que o Senhor ainda fará na vida delas e através delas, Pai. Portanto, nessa noite, nós abençoamos essas vidas para a Tua glória, em nome de Jesus, amém e amém, Jesus, amém. O nosso Deus é soberano, o nosso Deus é poderoso,
E é o Espírito Santo quem faz todas as coisas. Tem tudo a ver com Ele, tem tudo a ver com a presença dEle, tem tudo a ver com a palavra dEle. Por isso que toda a glória seja dada somente ao Senhor. Somente ao Senhor. E essa noite para nós é uma noite especial, porque é noite onde a mesa está posta, é noite de Santa Ceia. E nós reconhecemos que Cristo deixou a nós duas ordenanças. Uma delas é o batismo nas águas, o batismo por imersão. E a segunda ordenança é a ceia do Senhor. Portanto, nesta noite, se você já é batizado nas águas, você vai participar da mesa, vai comer do pão, beber do cálice, porque a palavra que ministramos tem tudo a ver com o ambiente da ceia. Porque Paulo diz que a nossa carne, a nossa natureza humana imperfeita, Cristo já crucificou consigo na cruz do Calvário. E por isso hoje nós caminhamos por fé. É por isso que Paulo, nessa mesma carta aos Gálatas, no capítulo 2, verso 20, ele vai dizer: já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora vivo na carne, ou seja, ainda nessa natureza imperfeita, eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Então hoje nós vivemos por fé naquilo que Jesus fez por nós um dia, entendendo que existe esperança. Essa tensão interna um dia vai ter fim, para aqueles que depositam sua esperança no Evangelho. Então nós já estamos crucificados com Jesus, porque todo crente, ele se identifica com a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. Ele se entregou por nós. E agora, no tempo presente, também devemos nos entregar por amor a Ele. Assim como Paulo nos instrui em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 15, ele diz que Cristo morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A sua vida pertence a Jesus, pertence a Cristo. O seu eu interior já está crucificado. Nós vivemos para a glória dele, e Cristo vive em nós. Então nessa noite é um momento onde você tem o privilégio e a oportunidade de colocar em prática a instrução de Paulo, que diz para você examinar a si mesmo. Examine o seu coração. Quem está governando ele? Quem está governando os seus pensamentos? Quem está governando as suas palavras? São as obras da carne? É a sua natureza imperfeita? Ou você está dando espaço para o Espírito Santo de Deus? Então esse momento onde você vai se examinar, e se porventura você encontrar algo que não está de acordo com a palavra, você vai se arrepender, e depois de se arrepender você vai comer do pão e beber do cálice, e vai participar da mesa do Senhor. Então enquanto os nossos irmãos vão aqui adorando, os nossos voluntários estarão distribuindo os elementos da ceia, e você no seu lugar vai ter esse momento de reflexão, de introspecção e de análise do seu próprio coração diante do Senhor. Fique na liberdade, em nome de Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Você agora pode comer o pão. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Pode tomar do cálice e vamos celebrar o Senhor. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Só a igreja declara isso. Eu sou livre. Eu sou livre. Obrigado pelo teu sacrifício, Senhor. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Declara isso mais forte. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Será que você pode aplaudir o Senhor em louvor, adoração e honra? Te exaltamos, Senhor Jesus, pelo teu sacrifício, ó Pai. Nós te louvamos, Senhor. Obrigado, ó Deus. Obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Que a sua semana seja uma semana de atenção, aonde diante de cada desafio e relacionamento você vai perceber se o fruto do Espírito dessas 9 virtudes do caráter de Cristo estão maduras ou ainda não maduras no seu coração. Faça esse teste, aplique isso na sua vida diária. Sabe por que um crente maduro, assim como um fruto, ele é doce, ele é agradável, ele não é azedo, ele não é ácido, mas ele é agradável. Que o Espírito Santo possa te dar graça, sabedoria, capacitação para você triunfar sobre aquelas áreas que de tempo em tempo você tem tropeçado. Para você que às vezes pensa: poxa, eu nunca vou conseguir vencer isso. Ei, pelo Espírito de Deus, tudo é possível, porque Ele quem aplica em nós os benefícios do sacrifício do nosso Senhor Jesus. Então creia nisso,
atenda ao mover do Espírito Santo. Abra o seu coração para o agir do Espírito. E certamente Ele vai te conduzir soberanamente nesse caminho de triunfo, de crescimento, de santificação até a volta do nosso Senhor. Amém? Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e que a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre as nossas vidas hoje e até a volta de Jesus. Que você vá em paz, tenha uma semana abençoada na presença de Deus e até domingo que vem,